Hey guys, how are you? Olá pessoal, tudo bem com vocês? I'm Teacher Vilhena here, professora Vilhena, falando aqui. Gente, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre como fazer uma produção textual, né, em inglês, tá? Então, nós vamos estar aí aprendendo algumas práticas para estar utilizando. Eu gravei esse vídeo em duas partes. Essa primeira parte vai ser apenas uma explicação, né, de como utilizar o writing, que nada mais é aí do que a nossa própria escrita, né, em inglês, tá? E na segunda parte eu expliquei um pouquinho, né, detalhado para vocês o que nós vamos fazer hoje, tudo bem? Então, gente, nós pensamos, né, que o writing é uma forma pouco presente, né, de ser utilizado na vida de quem está estudando aí, né? No caso, a gente geralmente escuta muito, né, a pronúncia, a gente não trabalha tanto essa escrita nas nossas aulas, mas hoje a gente vai abordar um pouco mais, né, sobre o writing, né, essa escrita, e que a gente possa saber escrever um pouco, né, nem que seja o primeiro parágrafo, que hoje nós vamos focar apenas nesse primeiro parágrafo, tá? Eu vou estar deixando aqui embaixo, ou também eu posso estar enviando no Classroom a forma, né, da escrita do primeiro parágrafo, né, as regrinhas, para que a gente possa já ir iniciando de uma forma satisfatória. No início você pode se assustar e pensar assim, professor, mas a gente não sabe escrever nada em inglês, como nós vamos fazer esse parágrafo? Nesse início, eu gostaria que vocês fizessem mesmo uma forma pessoal, né? Algo pessoal de vocês, que vocês trabalhem em algo dia a dia, né? Pode ser uma forma de apresentação. Logo de cara, eu não vou dar um texto, né? Um título de um texto para vocês, para que vocês façam, né? Essa produção. O que nós vamos fazer? Essa primeira semana, esse primeiro dia, nós vamos estar trabalhando apenas com uma apresentação básica sua mesmo, que você vai utilizar no primeiro parágrafo. Não precisa você ficar atento à estrutura. Primeiro eu quero que vocês consigam formar frases, tá? Formar aí a junção de palavras, né? Lembre-se, todas as vezes que você vê uma coisa, por exemplo, uma tesoura, né? É importante que vocês anotem uma tarjetazinha, né? Colhem no nome do objeto, porque aí vocês vão conseguir associar mais rapidamente aquela palavra em inglês, né? Seja a tesoura, seja um gigolé, que é algo do uso pessoal de vocês, tá? Seja até mesmo uma bolsinha, ó. Então, vocês vão escrevendo palavras, né? No acessório, no objeto, para que vocês possam aí estar aprendendo inglês. Até mesmo em uma parede dessa, ó, você cola, né, o papelzinho com a palavra, um notebook que tem aqui na frente, nesse celular que eu estou gravando. Então, assim, quanto mais vocês associam, quanto mais vocês têm esse convívio com o inglês, mais rápido vocês vão aprender. Porque ao olhar para aquele objeto, você vai conseguir lembrar da palavra, né? Então, vai ser algo, um hábito de vocês, que vocês vão já associando e lembrando aí. Por exemplo, quando eu pegar em um caderno, né, eu já vou lembrar, eu sei como é esse nome em inglês. Quando eu pegar no notebook, eu vou lembrar também, né, eu sei como é. Então, tudo isso a gente precisa estar associando, tá certo? Porque quando vira um hábito, nós aprendemos mais rápido. E outro método também muito fácil da gente aprender esse inglês é a gente pensar. Por exemplo, nós precisamos pensar em inglês. Se eu for falar um bom dia, eu vou pensar como que eu falo bom dia em inglês. Então, eu venho na minha cabeça, na minha memória, e aí eu já associo, né, o good morning. Então, assim, nós precisamos pensar o tempo todo em inglês pra gente aprender mais rápido, né? Professora, mas eu detesto inglês, eu não quero aprender inglês. Mas tente, né? Você vai ver que com o tempo você está pensando, você está colando essas imagens mesmo, eu falei, essas palavrazinhas. Vocês vão conseguir
associar mais rápido, né? Vocês vão conseguir aí ter um inglês melhor e vocês vão gostar bastante, eu garanto, tá certo? Então, vamos então para agora algumas dicas, né, para vocês. A primeira dica é o seguinte: se você quer tornar o seu inglês mais sofisticado, se você quer para futuramente um trabalho, né? Ou você quer mesmo apenas para assistir uma série, né? Para traduzir aquela série para vocês. Então, o que é que vocês vão lembrar? Vocês devem associar essa língua, né? Essa língua inglesa no dia a dia de vocês, como eu já citei anteriormente, tá? Muitos alunos vão utilizar o inglês para um trabalho posterior. Então, será para o artigo, né? A gente sabe que, perdão, a gente sabe que na nossa faculdade, quando a gente vai apresentar o artigo, né? A nossa monografia, o nosso TCC, enfim, né? Para isso, é essencial que a gente traduza, né, logo de cara o resumo na língua inglesa, né, em uma língua estrangeira. Então, se você tem esse hábito já de escrita, vai facilitar ainda mais no seu processo de tradução. Não vai ser apenas você jogar no tradutor, né, para você ganhar uma nota boa. Tudo isso é contado, tá certo? Então, a gente precisa entender, né? A gente precisa escrever artigos em inglês, né? A gente precisa também escrever um pouco de dissertação, né? Entender um pouco de dissertação, no caso aí para o nosso trabalho, né? Futuro, ou mesmo para a nossa faculdade, né? A gente vai precisar aí também desse tipo, né, de texto, que é o texto dissertativo, tá certo? Também a gente vai precisar com relação a relatórios, né, para o trabalho, ou um relatório de apresentação futura, né, ou de uma entrevista de emprego. Enfim, o inglês, ele está presente aí para melhorar a nossa vida, o mercado de trabalho, né? E também para que a gente possa ter um contato com uma língua, né? Uma língua a mais. Não apenas o português, nem o cearense, né? Que a gente sempre fala que o cearense também tem a sua linguagem própria, né? Em uma forma de brincadeira. Mas o inglês, ele possa, né? Vocês possam deixar um pouquinho, né, de curiosidade para que vocês entendam ainda mais essa língua que é tão bela e que a gente vê constantemente, gente, em filmes que vocês assistem, em séries que vocês assistem. A gente tem a língua inglesa aí frequentemente. Então, não seria tão bacana a gente ouvir, assistir a série, o filme, com a fala, né? O som da fala do próprio personagem, né? Seria muito interessante, né? Em vez de escutar dublado, né? Que aí já, às vezes, muitas das vezes, distorce um pouco, né? Também o assunto do texto, tá bom? Ou do vídeo. Então, pessoal, nós vamos lembrar, né, nesse período, nesse momento, da nossa professora, no tempo que a gente iniciou fazer redação, construir uma redação, né? A professora, ela fala, se você quer fazer uma redação melhor, você precisa fazer leituras, né? Você precisa ler muito para que você tenha argumentos, enfim. O inglês também é a mesma coisa. Se a gente quer construir uma dissertação boa, né, um artigo bom, nós precisamos estar também lendo, fazendo leitura. Professora, mas eu não sei ler de forma alguma. Não tem problema. O que você vai fazer? Logo de início, vocês vão ser curiosos, né? Vocês precisam dessa curiosidade para você ler, né? Você encontra no rótulo de um produto algo em inglês, tenha curiosidade e faça a leitura sem precisar estar utilizando o tradutor. Professora, mas eu não sei se eu não usar o tradutor. Sabe por que você não sabe? Porque você nunca tentou. Você nunca teve curiosidade, né? Para ver, para tentar traduzir aquele rótulo ou para tentar traduzir uma frase que você vê em um dentista, em um comércio, enfim. Então, sejam curiosos, né? A primeira dica que eu dou é essa, sejam curiosos, tentem, né? Tentem fazer essa tradução, né? Usem e abusem, né, das leituras em inglês, de textos curtos, textos longos, enfim.
façam, né? Usem a criatividade de vocês, né? Para fazer essa leitura. O primeiro, o foco maior é a leitura, tá? Então, quanto mais você lê, mais palavras vocês vão conhecer, né? Então, mais argumentos, mais estratégias vocês vão estar conseguindo. Se você não sair do bom dia, do boa tarde, do boa noite em inglês, como é que você vai construir um texto? Você vai construir um texto só com bom dia, boa tarde, boa noite? Não vai. Então, façam leituras, né? Apropriem, tomem gosto para isso, né? Queiram, né, o tempo todo estar lendo, estar assistindo algo em inglês, né? Para que vocês tenham esse contato maior com a língua. Então, a dica número 2 é a prática, né, dessas leituras que vocês fazem. Então, se eu fiz muitas leituras, se eu já, né, consegui associar muito as palavras em inglês, eu vou pôr em prática, né? Eu vou fazer as minhas escritas, né, aí em inglês. Então, eu sei que não é fácil, eu sei que é muito difícil, né, a gente iniciar, tá? Vocês vão ficar pensando, mas a gente não sabe, eu não sei fazer. Eu sei que você que está assistindo aí vai pensar dessa forma, que você não sabe. Mas tudo é uma questão de começo, de iniciar. Então, nós precisamos iniciar, tá? Eu sei que não é difícil, eu não vou mentir, que não é fácil. Quando eu comecei a estudar o meu curso de inglês também, não foi fácil, né? Eu fiquei mesmo assim, eu ficava, professor, mas eu não sei. O pior erro nosso, né, que a gente está aprendendo uma nova língua, é falar que não sabe, de não dar oportunidade para aprender. Então, no começo, nós vamos escrever mal. No começo, a gente vai errar. No começo, a gente não vai conseguir associar a frase, né, ligar a frase uma à outra. Vai ser difícil mesmo, não vou mentir para vocês, né? Mas tudo é uma questão de vocês iniciarem, tá certo? E aí, a gente vai conseguir, sim, formar textos simples, formar textos práticos, fáceis, tá? E a gente vai conseguir, sim, melhorar, né, tanto a nossa escrita como também a nossa leitura em inglês, tá bom? Então, assim, após vocês fazerem essas escritas, eu sei que logo de início não vai estar totalmente correta, né? Eu vou fazer as correções para vocês. E aí, quando vocês receberem esses textos, gente, refaçam, né? Façam a reescrita deles, porque também a gente vai aprender um pouco mais quando a gente faz essa reescrita, né? A gente pega um texto que já tá mastigado, tá com onde tem os erros, onde tem os acertos. Então, você vai fazer uma reescrita do texto. Isso vai facilitar a sua compreensão, vai facilitar você aprender ainda mais, né? Sobre a estrutura de um texto, por exemplo, né? Então, façam. Todas as vezes, faça essa reescrita. Ah, professora, mas eu fiz um texto e aí não foi o que a senhora mandou. Eu fiz um texto para me testar o meu inglês. Como é que eu vou saber se eu acertei ou se eu errei? Você vai fazer a leitura, você vai observar a estrutura do seu texto. Será que você de fato acertou? Será que você errou? Como é que tá esse momento aí da sua escrita? Veja se você combinou, né? Os verbos com os pronomes, com o sujeito. Você precisa associar igual ao português, né? Professora, mas vai existir regras diferentes do inglês. O inglês é totalmente diferente da forma que a gente vai escrever. Eu sei que é totalmente diferente, né? Mas logo de início vocês vão apenas associar. Vocês vão tentar escrever pelo menos um parágrafo. Eu só estou pedindo hoje um parágrafo, né? Para que vocês escrevam o que de fato vocês já sabem, tá? O que você sabe falar sobre você em um parágrafo? Você pode iniciar por Hi, my name is Vilhena, né? Oi, meu nome é Vilhena. I'm from Sítio Alegre, né? Ou seja, eu moro em Sítio Alegre. Então, associe, escreva o que vocês já sabem. Não precisa ser algo de 7 cabeças, não, gente. Não precisa você falar do que você fez durante todo o ano. Não, eu quero algo simples, tá? Se você souber apenas uma frase, não tem problema. Já foi um começo. Então, tentem fazer essa frase. Tentem escrever, né, o que vocês já compreendem. Eu vou deixar, como eu já falei, a estrutura, né, do parágrafo para vocês, tá certo? Eu vou deixar
bem assim divididozinho para que vocês entendam. Mas de início não precisa se preocupar com a estrutura, só vou deixar essa estrutura em algum lugar por aqui ou nos documentos aqui no Classroom, tá? E aí vocês vão tentar se enquadrar dentro desse parágrafo. Lembrando, essa primeira aula não precisa utilizar a estrutura corretamente. Essa primeira aula é apenas para mim saber o que vocês já sabem, o que vocês conseguem já escrever em inglês, tudo bem? Quando a gente for passar para o momento da estrutura, né, da nossa redação, nós vamos lembrar de escrever sempre o her. O que seria isso, professora? É a palavrinha que a gente vai associar para gancho, né? Será aquela frase que a gente vai estar interligando aí a curiosidade, né, do leitor. Então, no inglês, nós vamos precisar sempre ter o hook, tá? Que é esse gancho mesmo, para que o leitor, ele fique curioso para entender o seu texto, né? Diferente do português, que no português a gente faz a introdução, o desenvolvimento, a conclusão, né? No inglês, não. No inglês, a gente precisa deixar esta frase, né, logo de imediato, logo de cara, para aguçar aí a curiosidade do leitor, para que ele possa ler até o final, tá? Mas isso a gente só vai estudar na época da estrutura do nosso texto, tá bom? Então, gente, eu vou dar um exemplo, né, desse hope, que, por exemplo, se fosse uma contation, né, eu poderia dizer Hearing for St. John's, por exemplo, tá? Obstacles are those things, por exemplo, you see and you take your eyes off your goal, por exemplo, tá? Então, nesta frase, eu estou falando da frase dita, né, por Henry Ford, né? Que ele fala sobre obstáculos. Que os obstáculos é o que você enxerga quando você tira os olhos do seu objetivo, né? Então, assim, essa situação te possibilita de vários approaches, né? Ou possibilidades que vai estar associando a sua frase do rock, por exemplo, né? Você vai ter um gancho para falar sobre algo interessante, alguma curiosidade, que vai trazer também essa curiosidade para o leitor, tá? Mas de imediato, logo de início, a gente não vai precisar estar utilizando essa estrutura. Numa próxima aula, a gente vai falar sobre isso, tá certo? Então, hoje, eu quero que vocês realizem, né, esse parágrafo, essa frase, sobre o mesmo que vocês já sabem, né, escrever da vida de vocês, uma forma de apresentação, tá? Lembrando, quem souber apenas uma frase, não tem problema. Quem souber um parágrafo, show de bola, perfeito, né? Escrevam o que vocês já sabem. Não usem a pesquisa na internet. Façam o que vocês já sabem, tá? Eu quero entender um pouquinho sobre as produções textuais, o que vocês já conseguem escrever sozinhos, tudo bem? Então, é isso a nossa aula de hoje. Fiquem bem, tá? E qualquer dúvida, podem me chamar num PV no WhatsApp, que eu estarei disponível. Ou pode comentar no Classroom alguma dúvida, que eu também estarei respondendo por lá. Ou até mesmo aqui no canal, tá certo? Um grande beijo e tchau! Bye, guys!